aqui, meu amigo Robert Mike, somos aí o Pit, Bully e Prosa. Estamos chegando para trazer conteúdo de altíssima qualidade para você. É, galera, os amantes dos cães, principalmente dos Pits e dos Bullies, se liga aí, galera. E hoje nós temos aí um convidado especial, cara, na abertura do nosso programa. E aí, Bruno, o que você acha desse cara? Mano, o cara é uma enciclopédia, velho. O cara é bravo, conhece tudo mesmo. Vamos lá, vamos dar um pouquinho da ficha do cara aqui, é grande, tem que acompanhar aqui, ó. O cara conheceu a raça aos 10 anos de idade, cara. Talvez o único remanescente de sua época da criação de pitbulls local. São quase 30 anos, bicho, criando pitbull e vivenciando o mundo pit. Nunca deixou de criar a raça, mano. Até hoje o cara segue na mesma pegada. É um dos diretores do Bulls Club, um grupo de pitbull aqui na região, que foi fundamental para a fomentação da raça a nível local. Talvez, mano, não tenha outra pessoa que ame tanto essa raça como esse cara. Como ele mesmo se define, tudo por amor. O cara, há 30 anos criando, nunca teve um canil, ou seja, nunca foi dinheiro. É isso aí. Mas também nunca largou os pits, mano. Sempre ali na coleirinha, seguindo na pegada. O cara é o cara. O nome dele é Alex Barbosa. Chega junto, meu amigo. Famoso Alecão. E aí, beleza? Chega mais. E aí, você? Belezão? Seja bem-vindo, irmão. Puxa o banco aí. A velha caneca. E aí, vai de quê? Nossa caneca aqui, ó. É a união do SBBS e o Mike Bull, parceria fodástica aí. Muito bom, personalizado, o pessoal aqui é chique, hein? Boa noite, galera. Prazer estar aqui reunido com essas duas autoridades. E aí, mano, o Mike serviu o que pra você aí, mano? Água mineral. É isso aí. Tamo junto, né? Ô, Bruno, não sei o que eu queria, velho. Mano, Aqui é cevada, aqui é lúpus. Vamos lá, para começar, Alecão, queria que você desse aí algumas considerações sobre o seu estado aqui no nosso programa. Quem é você, meu irmão? A estreia. Fale aí. bom, quem é Alex Barbosa? Alex Barbosa, em relação aos cães específicos da raça Pitbull, é um apaixonado pela raça. Como foi dito aqui pelos apresentadores do Pitbull e Prosa, muito bom, gostei muito da ideia de vocês e para mim é uma honra estar aqui dando início a esse projeto de vocês e prospere, que venha prosperar, que dê muito certo, que seja sucesso. Então, um apaixonado pelos cães. Na verdade, eu comecei a ter contato com os cães com 7 anos de idade. Então, desde então, nunca parei. Pitbull, como foi dito, com uns 10 anos, um apaixonado pela raça, um apaixonado também pelo Senhor. Não posso deixar de falar dele, no Senhor, nosso Deus, aquele que me criou, aquele que te criou e aquele que criou essa raça maravilhosa que é o Pitbull. Um homem casado, muito bem casado, apaixonado, amo a minha esposa, sou professor, ministro também a palavra de Deus. Um abraço pra esposa lá. Amor, um beijão pra você, daqui a pouco chega em casa. Cuida dos meus bichos aí, daqui a pouco eu tô chegando. Essa é guerreira, essa é guerreira. Então, resumindo é isso. Um homem apaixonado por cães, pela vida, pelo Senhor e pelo casamento. Pois família é projeto de Deus, hein? Fica aí, grava isso. Família é projeto de Deus. Vamos falar sobre cães. Mas você que está me assistindo, você, homem de família, pai de família, esposo de uma mulher, família, projeto de Deus. Isso aí. Vamos lá. Tamo junto, é pouca idade, mas tô junto com você mais nessa também. Pouca idade. Me quebrou. Porra, é você, bicho. 30 Tá. anos de criação? Você não sou eu, não sei 30 não. 30 anos que eu conheço. Já foi. Vambora. Ô, Alecão, vem cá. Desde 10 anos tu tá infiltrando no meu pitch. Como é que é essa questão de tua mãe e teu pai permitir contato com a raça, ou na época já era mais diferente? Como é que funcionava isso? Cara, foi o seguinte, eu conheci através de uma matéria do Fantástico, com 10 anos de idade. Eu já criava pastor alemão, antes do pastor alemão eu criava um SRD de nome Shake. Meu pai infelizmente levou para a fazenda e nunca mais trouxe meu bichinho. É um clássico, né? E eu queria muito criar o Pitbull. Me apaixonei pela raça assim, sabe? Amor à primeira vista. Porém, nem meu pai nem minha mãe permitiam. Por conta, desde aquela época já tinha reportagens sobre a agressividade do Pitbull, aquela coisa toda. E sempre foi protelando. Tanto meu pai como minha mãe sem querer permitir que eu viesse a criar o Pitbull. Mas, um belo dia, eu conheci o primeiro criador aqui da raça. E eu fui presenteado por um.
Nem perguntei meu pai e minha mãe, coloquei debaixo do braço e levei para minha casa. Foi muita briga, muita confusão, mas eles acabaram permitindo. Mas aos 10 anos de idade ali, eles sabiam que tu tinha contato com a raça? Não sabiam. Sabiam que eu era apaixonado e, por ser criança, acho que achavam que isso ia passar. Mas não passou não. Passou não. Foi picado, já era. Então, já que tocou no assunto do pitbull e tudo mais, eu queria saber de você, Alecão, qual foi o primeiro pitbull a chegar aqui na região? Você que acompanhou tudo isso aqui na região, que a gente se refere a Juazeiro, no estado da Bahia. Com você. Aqui em Juazeiro, eu trouxe até aqui um arquivo pessoal que eu tenho lá na minha casa. Época de ouro. Não sei nem se você conhece isso, né? Essas fotos assim. Você revelava foto. Fotografia aí, revelada. Eu não sou velho não, tá? Mas eu vivi essa época, né? Então eu trouxe aqui um arquivo pessoal, algumas fotos, para mostrar para vocês o primeiro a chegar em Juazeiro. Então foi esse cão, o Fobos, está aqui com o Paulão. Apareceu atrás de vocês aí. O Fobos, então, esse foi o primeiro pitbull a chegar na cidade de Juazeiro, em Juazeiro. Pois em Petrolina já tinha os pais dele, que era Yamato e Jade, que foi um japonês que eu não me lembro o nome, que trouxe também de fora, não me lembro a cidade que ele trouxe. Mas em Juazeiro foi o Fobos, que veio através do seu Georgios Kalides, que é mais conhecido como Calvo. Hoje poucas pessoas o conhecem, mas ele tinha uma empresa de ferramentas, de bombas na época. Então foi ele, Georgios Kalides, conhecido como Calvo. Ele trouxe esse primeiro cão, que foi o Fobos. Foi o primeiro a chegar na cidade de Juazeiro, Fobos, e foi o primeiro também que conheci. Privilégio. Conhecer o primeiro pitbull a chegar na cidade de Juazeiro. E que privilégio. Você não conheceu também o Fobos? Você também é contemporâneo americano? Conheci na época, né? Você é minha idade, cara? Bem menino, bem criança, tá ligado? E na ida para a escola, eu passava ali no jardim, tá ligado? No fundo do carro, só para ver esses cães, velho. Era loucura. Ficava apaixonado. E hoje tá aqui, ó. Na pele. Tá marcado. Marlon, fale aí, depois da chegada desse cão, qual foi a primeira produção dos pitbulls na cidade de Juazeiro? Então, o primeiro tinha que ser com o primeiro, claro, né? Então, o Fobos, com pouco tempo depois, ele adquiriu uma outra cadela, uma cadela branca que também está aqui no nosso arquivo. E daqui a pouco eu encontro ela. Tem tudo aqui. Tem pessoal registrado. A gente vai mostrar todas as imagens para vocês, galera. Aqui a Killer. Com exclusividade, o arquivo pessoal de Alecão. Poucos têm acesso a isso. Foi a cadela Killer. Também o seu Jorge Calvo, mais conhecido como Calvo, adquiriu essa cadela também da mesma pessoa que trouxe o Fobos. E foram os primeiros cães a acasalarem aqui da raça Pitbull. E foi a primeira produção, tá? Então se deu o pontapé inicial para a produção de American Pitbull aqui na cidade de Juazeiro. Olha, então, falando nisso, quem foram os primeiros criadores aqui que naturalmente originaram dessa primeira ninhada que teve aqui no Vale São Francisco? Porque, cara, nessa ninhada, se eu não me falha a memória, foram 8 filhotes. Desses 8 filhotes, meu HD agora deu uma falhada, porém eu não lembro de todos, mas eu lembro de alguns. Eu fui presenteado com um, que foi o Iron, depois veio o Popeye da mesma ninhada. Ou seja, um dos primeiros criadores aí da região. Exatamente. Tive o privilégio de conhecer o primeiro pitbull a chegar na cidade, o privilégio de ver a primeira ninhada nascer na cidade e também tive o privilégio de ter o primeiro filhote da primeira ninhada de pitbull. Eu nem parei para pensar, isso foi um privilégio de uma mancha da raça ser presenteado com isso. Então assim, muitas pessoas adquiriram esses filhotes. Teve um rapaz, por nome Alex também, teve alguns outros que eu não me lembro o nome. Mas essas pessoas, elas não conseguiram produzir os cães. Apenas um ou dois conseguiram. E aí o que acontece? Alguns proprietários não conseguiram dar início à produção, porém, junto com a cadela Killer, que foi a primeira cadela produzida, veio também a cadela Sasha, que era de Ivan. Ivan era um amigo pessoal meu. E ele também tinha uma irmã da Killer. E Ivan depois conseguiu fazer uma cruza com a Killer, com a Sasha. Então, depois da Sasha começou, aí veio muitas pessoas, João Paulo, que não queria mais, não sei nem se lembra mais do que é Pitbull, que não foi num momento da vida dele. João Paulo, veio Ivan,
veio tantas outras pessoas que no momento não consigo lembrar os nomes, mas eu lembro das pessoas, porém os nomes não lembro, porque tem muito tempo que essas pessoas elas apareceram no cenário e logo elas saíram. Então, uma curiosidade que eu tenho, nessa primeira ninhada, qual foi a coloração predominante assim? Branco. O fogo ele era favo, né? Isso, na verdade, ele é o que a gente conhece hoje como tri-reverse. Ele era um tricolor de reverse já na época. E a cadela aqui ela é branca, como vocês vão ver. Saíram cães brancos e cães tri-reverse. Legal demais. Se eu não me engano, foi bem exatamente isso. Uma metade branca e outra metade da mesma cor do pai, que era o tri-reverse. Mano, agora a gente vai entrar num tema meio que polêmico, tá ligado? Vou até tomar uma água. Polêmico? Tipo, é história, não é? A gente infelizmente não consegue voltar atrás, mas precisamos falar sobre o assunto. Exatamente, falar sobre a história, exatamente. É a mesma coisa que passar uma borracha da história, não tem como acontecer isso. Aqui em Juazeiro, mano, assim como... Peraí, desculpa me cortar, não pode deixar isso para outro programa Pode não, tem que ser agora, tem que ser agora. A gente já chega Vamos lá. Vamos logo tocar na ferida para fazer ela sarar logo, tá ligado? Vamos nessa. Em Juazeiro, conte aí. Tinha linhas também. Colocava a galera para combater. Tinha um pessoal que fazia isso sim. Tinha um pessoal que fazia isso. Existia na época. Hoje tem o UFC, que todo mundo conhece, o Dana White. Ele tem agencia as lutas, ele é o presidente. E aqui quem fazia esse trabalho? Era um cara, eu lembro muito bem dele, era um jovenzinho, adolescente, o juízo dele era muito pouco. Alex Barbosa, esse que nos fala. Sério? Sabia disso já, velho? Eu lembro, velho, eu participei de... Galera, eu tô surpreso com essa revelação bombástica, né? Eu falo isso hoje dando risada, mas o meu coração se arrependeu de verdade. Então assim, a rinha, as brigas de cães, porque quando eu conheci o Pitbull com 10 anos de idade, eu já fazia briga de cães. O meu vira-lata, o meu SRD cheio, na rua. Então quando eu conheci o Pitbull, eu digo, é esse meu cão. Não vou perder mais briga nenhuma. Encontrei a ferramenta certa. O cão ideal. Então eu tinha um pastor alemão também, então eram os cães que eu fazia briga. E até Husky siberiano, eu também não fiz briga. Eu tinha um Ramonzinho brigou muito, apanhou muito, bateu muito. E o que acontece? Quando eu conheci o Fogos, eu precisava ver o potencial na prática do campo. Saber se realmente o Pitbull era aquilo. Então o que eu fiz? Eu peguei Ramonzinho, encontrei com o Savas, que era o filho de Jorge, do Calvo, e aí desafiei ele para uma briga. E ele não queria fazer. Não posso, o Pitbull vai machucar seu cachorro. Só que Ramonzinho já tinha brigado até com o filho brasileiro. E eu não tinha medo. Jovem, adolescente, destemido, juízo pouco. E desafiei, ele não aguentou o desafio e a gente fez a briga. Ramonzinho não ficou em pé um segundo. Me apaixonei, porque eu preciso de um cachorro desse. Só que até então não tinha ainda não tinha tido a primeira ninhada. Então foi o que comecei a fazer e influenciei o Savas, mesmo ele sendo mais velho do que eu, mas eu consegui fazer com que ele começasse a fazer luta com Fogos. É o poder da persuasão. Mas não tinha outros pitbulls aqui na época. Estavam chegando, então era pastor alemão, Doberman, vira-lata, o que aparecia a gente só estava para brigar. É mesmo? Fala da briga de Husky com o pastor alemão. Filha brasileira, tudo. Porém, depois que o Fogos chegou, dominou tudo. E tudo começou no Fogos. A primeira rinha assim, oficial entre Pitbull, a briga que mais foi falada na cidade de Juazeiro, foi entre Fogos e o Pitbull de nome Royce, que já veio também de outro criador, que depois que começou o Fogos teve a primeira ninhada, então houve uma ascensão da raça, então mais pessoas começaram a gostar e começaram a comprar cães. E esse Royce era um cachorro muito famoso na época, muito agressivo, e eu fui lá agenciar a briga, fui lá organizar a luta. A gente fez essa rinha, não sei se eu posso falar o lugar, mas foi num lugar bem amplo aqui de Juazeiro, onde se fazia corrida de vaquejada, ali próximo da orla. Tinha ali, eu acredito que tinha para mais de 100 pessoas. Porém, com o Fogos, estava só eu. Só uma interrupção. Isso se passava mais ou menos em que ano, né? Só para a gente situar. 96. De 1996. Em 1996, um cara jovem como era naquela época, reunia 100 pessoas para poder assistir rinha de cachorro. Mais ou menos isso aí.
É o Dana White do Nordeste. Foi. Então assim, o Royce era também de um cara muito conhecido aqui da cidade, muito conhecido. E ele, muito falador, muito falastrão, sabe? Então ele conseguia também atrair as pessoas. Então o que acontece? A gente foi para essa luta. Quando eu cheguei lá, estavam eu, Savas e o Ivan. Apenas a gente. Sendo que a maioria esmagadora estava torcendo pelo Royce. Royce era um cão treinado, tinha um treinamento específico. Fogos não, porque o rapaz não tinha tempo. O Royce fazia jus ao Royce Gracie, que deve ter sido uma homenagem. Isso, exatamente isso. Era um cão que puxava pneu, corria, nadava. Era uma loucura o treinamento desse animal. E era um cão que ele tinha uma linha de sangue que era específica para a briga. E a gente foi lá, largou. Qual combinado? O que correr. Esse foi o nosso erro. Colocar para quem corresse da briga. A gente muito inexperiente, acostumado a fazer só briga entre gente experiente, pastor alemão, enfim. Quando a gente largou esses cães, o Royce engoliu Fogos. Engoliu Fogos. Passou para mais de 10 minutos que o Fogos não conseguia. A gente tem isso registrado. Eu tenho uma fita, uma VHS. Porém, ninguém vê essa fita, tá lá, eu vou até quebrar. Esse registro aí eu acho que não tem mais que ninguém vê. Enfim, e foi filmado, a gente registrava tudo. Graças a Deus não tinha o recurso que a gente tem hoje, que senão não tinha. Foram mais de 10 minutos ele dando uma surra, parecia um filhote batendo um adulto. Porém, o Fogos ele era um animal, o Pitbull tem essa característica, ele não desiste. E o Fogos, ele... Exatamente, é a palavra certa. Então, o Fogos, ele tinha muito isso. Ele ouvia a nossa voz e ele lutava pelo dono, pelos Savas. Cara, foi algo impressionante. E algumas pessoas me arrodearam e começaram a me balançar aqui. Começaram a me xingar, falar palavrão comigo e começaram a zombar de minha cara. Porque, imagina um adolescente afobado, nervoso, esculhambando todo mundo antes da luta, e no momento ali o pessoal se lascou, tem outros nomes mais que não vamos falar aqui agora. Porém, eu e o Savas, eu lembro como fosse hoje, me vem na memória agora, a gente baixou no chão e gritava, o Fogos se levantou. E no que Fogos levantou, sabe quando alguém está batendo, que a pessoa que está apanhando levanta e começa a bater, a pessoa frustra, porque não conseguiu? Cara, não conseguiu o nocaute. Cara, ele levantou e começou a bater no Royce. O Royce não aguentou a pressão do Fogos. O Fogos era um cachorro adulto, o Royce era que estava ali, era um jovem. Ele não aguentou a pancada do Fogos, botou o rabo na perna e correu. No que ele correu, o Fogos foi atrás batendo. Meu amigo, imagine aí, você que é torcedor do Flamengo, do Vasco, do Bahia, quando o seu time preferido faz um gol, o que é que você faz? Você fica ensandecido. Foi quando eu fiquei. Eu saí gritando, correu, botou o rabo nas pernas. Meu amigo, um monte de cara me arrudou querendo me bater. Só que tinha um rapaz na época, eu esqueci o nome dele. Um homem forte, grande, um loirão, parecia o Hugo Top. Ele me abraçou, ninguém bate no rapaz. Rapaz, não, um menino, era um menino na época. Mas eu nem apanhava ninguém não. De forma nenhuma, porque eu ia correr. Boa. Eu ia correr. Então o que acontece? Ele me separou, a gente separou os cães, porque o Royce correu, não queria mais brigar, correu. E a minha palavra era, correu, botou o rabo nas pernas, é um frouxo. Quase apanhei. Essa foi a briga, foi uma das brigas mais assim faladas no momento na cidade. E não tinha o recurso que temos hoje, então foi só boca a boca. Então Fogos virou ascensão. É o cão de briga da cidade de Juazeiro. Então, assim, isso aí é história, né, velho? A gente não tem como apagar isso. Com certeza. Mas a gente tem como mudar daqui pra frente. Com absoluta certeza. Qual é o seu sentimento hoje, Alex? O que é que você diria para as novas gerações? Para a galera que está adquirindo os cães hoje? Então, Bruno, eu queria só completar aqui algo em relação às linhas. Então, assim, depois dessa briga, cara, virou uma febre em Juazeiro. Virou uma febre. E isso perdurou por quase 5 ou 6 anos. Então, se era muita briga, a gente tinha reuniões, finais de semana, que era só para fazer dinheiro. E como eu falei, o Dana White da época, eu tinha uma CCIs na época, cara, eu levava cachorro para brigar em tudo quanto é de lugar. E durou muitos anos. Porém, a gente foi chegando à maturidade, a gente foi parando com isso.
E a gente conseguiu, então, eu como, de certa forma, um pioneiro na rinha, aqui na cidade, então sempre existia um líder. Então quando esse líder para, as pessoas a tendência a parar. Então eu fui parando as brigas, fui conversando com as pessoas, que não era algo legal, foi vindo um outro sentimento de culpa, de arrependimento e olhar o pão naquela situação. Então a gente parou de fazer as rinhas. E a gente conseguiu, graças a Deus, acabar com rinha. Hoje não existe mais rinha, nem Juazeiro nem Petrolina. Se tem, eu desconheço, mas eu acredito que é muito difícil ter, pois é algo que não cabe mais. Então, graças a Deus, acabou. Eu não cheguei a acompanhar nessa época, na verdade nunca participei, nunca presenciei o rinha. Tenho uma visão totalmente contra rinhas de qualquer tipo de animal. Porque uma coisa legal é você pegar dois seres humanos que têm o poder de escolha e botar para eles por escolha e envolvendo muito dinheiro nisso, brigarem e prove algo. Outra coisa é você pegar dois animais que instintivamente, totalmente irracionais também, e botar para brigar e muitas vezes até a morte, entendeu? Então é muito extremamente cruel. Qual é o seu sentimento hoje com relação à história? É isso que você viveu, que você vivenciou? Você fala em relação a rinha? Exatamente, sim. Existe algum tipo de arrependimento ou não? Ou é algo que você acha que é história, é isso mesmo, sua visão é diferente? Enfim, faça consideração sobre isso. Cara, no momento, na época, quando eu vivenciava aquilo era do êxtase para mim, como fosse uma droga. Aquilo ali me movia. Porém, como eu falei, a gente vai amadurecendo e olhando para os cães de uma forma totalmente diferente e através do amor que eles dão para a gente. Hoje há muito tempo, na verdade, é arrependimento. Arrependimento de verdade, que hoje eu até brinco, dou risada às vezes, mas tenho um arrependimento no coração. Eu me arrependo de ter feito aquilo. Eu, como amigo do Alecão, posso afirmar a vocês que é mais pela verdade. Alecão hoje em dia, de um cara que botava cachorro para brigar, ele hoje não faz corpo de orelha nos cachorros dele. Eu acompanhei os últimos dois Alecão e todos os dois com orelhas grandes. Então ver esse cara tá falando a verdade aqui agora. Mudança de mente, totalmente. metanoia. Vamos conversar.